Vamos lá então, pessoal, nosso módulo aqui legal. Cara, esse aqui é um dos módulos que eu mais gosto, o nosso cálculo estequiométrico. Muitos alunos acabam vendo o cálculo estequiométrico ali no final do primeiro ano, né, e até mesmo em algumas outras grades, né, no começo do segundo ano. Em específico, é o pavor de muitos alunos. E eu entendo muito o porquê. Eu mesmo tinha a maior dificuldade em cálculo estequiométrico, mas tô aqui pra mostrar minha superação, claro. Pessoal, quando a gente fala cálculo estequiométrico, muita gente tem pavor por um simples problema, que é a interpretação. Eu gosto de falar que a estequiometria ela é muito mais interpretação e matemática básica do que a própria química. Então, como é que você melhora na percepção, no cálculo estequiométrico? É praticando. Se uma pessoa ela quer ser um bom corredor, tem que treinar. Um bom nadador, tem que nadar. Se tu quer ser ótimo em cálculo estequiométrico, assim como em outras partes da química, tem que praticar. Ou seja, tem que pegar e fazer questão. Beleza? Vamos lá então. Cálculo estequiométrico, parte 1, introdução. O cálculo estequiométrico são cálculos efetuados para previsão das quantidades de reagentes e produtos. Melhor colocar reagentes ou produtos, tá? Mas é uma relação. Envolvidos numa reação química. Pessoal, estequiometria vem de stechion, que significa justamente elemento, e metrion, que vem na perspectiva de medida. Então é você medir a quantidade de uma substância. Pronto. Cálculo estequiométrico é você medir a quantidade de uma substância. Como? Através da minha reação química. Que na minha reação química eu tenho a proporcionalidade. E se eu tenho a proporcionalidade, eu consigo fazer deduções, previsões, usando a regra de 3. A gente pode resolver cálculo estequiométrico em si em 4 passos. Vamos lá. Primeiro passo, equação balanceada. Por que tem de estar balanceada? Justamente para seguir a lei ponderal de Lavoisier, onde nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Segundo passo, a leitura molar com base nos coeficientes, que nós fizemos até no módulo anterior. É você perceber e observar quanto de cada reagente forma de quanto de cada produto. Seria desta forma. Terceiro passo, passar mol para as grandezas do exercício. Como assim? Se a questão quer massa ou deu massa, tu vai ter que passar de mol para massa. Se ela quer trabalhar com volume, vai ter que trabalhar com volume, passar para volume. Se ela quer trabalhar com moléculas, você tem que passar. Nem sempre ela vai querer mol. Fechou? Então é você fazer essa relação proporcional. Quarto passo, utilizar os dados do exercício e resolver a regra de 3, formada pelos passos 3 e 4. Como assim? Se você tem os dados, você consegue observar a proporção. E regra de 3 é uma pergunta de acordo com a proporção, gente. Ó, pensa comigo aqui, vamos lá, uma ideia bem básica. Aqui no nosso quadrinho. O que é uma regra de 3? Matemática básica, vamos lá, o que é uma regra de 3? Uma regra de 3 é justamente quando a gente observa uma proporção e coloca um terceiro item que seria a minha pergunta. Se eu falo bem assim, João, ele em um dia, ele, digamos que ele assiste 8 episódios de anime. Pronto, 8 episódios de anime, fechou? O que é isso? É uma proporção, é uma afirmação onde eu coloco uma proporção. Eu sei que se eu tenho 2 dias, eu tenho 16, se eu tenho 3 dias, eu tenho 24, certo? E se eu colocar, poxa, eu tenho um anime que tem 400 episódios. Quantos dias ele levará? Opa! Eu consigo colocar isso numa regra de 3. Porque uma regra de 3 é justamente uma pergunta. Eu tenho 3 itens. Uma pergunta aqui, ó, de acordo com a minha proporção fixa, minha relação fixa. Será 50 dias. Fechou? Claro que isso tratamos de uma relação direta, bonitinha. Cadê a calculadora? Só confirmar aqui. Eu dei uma bugada rapidinho. 400 por 8 dá 57. Então o que acontece? É uma pergunta. Agora uma coisa que eu não posso fazer é o seguinte. Eu sei que eu tenho ali dia e episódios. Eu não posso perguntar, e quantas músicas ele ouve? Ué, mas eu não tenho como ter essa resposta. Por quê? Porque não está na minha proporção
Justamente, você vai trabalhar com o que você tem e o que você quer, beleza? Você vai trabalhar com o que você tem e o que você quer. Então, cuidado com isso. Ó, exemplo. Suponha que você é proprietário de uma empresa que produz e vende amônia, gerando-a através de uma reação de nitrogênio e hidrogênio. Sua venda semanal é de 1.700 quilos. Sendo assim, que volume de gás hidrogênio, medidos na CNTP, deve ser comprado para atender às necessidades de sua empresa? A estequiometria você vai ter que olhar o quê? A minha reação química. Qual que é a minha reação química? Vamos lá. Gás nitrogênio, gás hidrogênio formando amônia. Vou fazer o balanceamento. Perceba que no meu reagente, vou até trabalhar com um quadro nessa daqui. Tá? Vou trabalhar com um quadro para ficarmos mais simplificados. Por exemplo, ali eu tenho gás nitrogênio mais o gás hidrogênio formando a minha amônia. Certo? Balanceamento. Vamos lá. Aqui eu tenho quantos nitrogênios? 2. Aqui eu tenho 1. Então, 2 na frente. Hidrogênio, 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho 2. Então, 3 na frente. Fechou? O que eu tenho? Gente, eu observe que 1 mol do gás nitrogênio reage com 3 mols do gás hidrogênio e forma 2 mols de amônia. Eu tenho essa proporção. Fechou? A questão, ela pergunta o que pra gente? Cadê? Sua venda semanal é de 1.700 quilos. Sendo assim, que volume de gás hidrogênio medidos na CNTP deve ser comprado para atender à necessidade de sua empresa? Então, vamos lá. Eu estou buscando uma massa de amônia de 1.700 quilogramas. A questão pergunta o volume na CNTP do meu gás hidrogênio. Então, perceba que a minha relação será aqui, ó. Você vai relacionar o que eu quero com o que eu tenho. Gás hidrogênio e amônia. Rodrigo, e o gás nitrogênio? Pouco me importa agora. Eu usei ele para o balanceamento. É igual aqui quando eu falei do João. Eu fiz uma relação de dia e episódios. Se perguntar músicas, eu não sei, porque não está na minha relação. Eu não tenho um dado a fornecer. Fechou? Aí vamos lá. O que eu sei? Eu sei que 3 mols do gás hidrogênio, certo? Ele forma 2 mols de amônia. Eu sei isso. Por que eu sei? Porque está no meu balanceamento. Aí vamos lá. Quanto que eu quero de amônia? 1.700 quilos. Eu tenho massa. Então eu vou ter que converter de mol para massa. Fechou? Vou ter que converter. A amônia. Nitrogênio vale 14. Hidrogênio vale 1. Eu tenho 3. 1 vezes 3, 3. 14 mais 3 dá 17. Então, aqui fica 17 gramas por mol. Agora, vamos lá. Eu tenho quantos mols de amônia? 2. Então, se são 17 gramas por mol, 17 vezes 2 dá 34 gramas. Eu apenas converti. Ok? O que eu quero do gás hidrogênio? Eu quero volume. Ah, Rodrigo, mas se eu convertir a amônia para massa, eu preciso converter o hidrogênio para massa? Não, não precisa. Porque lembra que mol eu tenho relação massa, eu tenho relação espécies químicas, eu tenho relação volume. Então, não é que você converteu um para massa que o outro também é obrigado a ir para massa. Beleza? Quanto que vale o volume de um gás na CNTP? 22,4 litros por mol. Vou colocar aqui. O volume na CNTP é igual a 22,4 litros por mol. Ou seja, para cada 1 mol. Eu tenho quantos mols? 3. Então fica 22,4 vezes 3. Dá 67,2 litros. Aí vamos lá. Eu preciso de 67,2 litros para produzir 34 gramas. Certo? De novo, eu preciso de 67,2 litros para produzir 34 gramas. A questão me informou
que ela produz semanalmente 1.700 quilos. Olha aqui, ó. Cadê sua venda semanal de 1.700 quilos? Sendo assim, que volume de gás hidrogênio mediante NTP deve ser comprado para atender às necessidades da sua empresa? Aqui eu não posso deixar em quilo, tem que converter. Em outros casos você pode, se tivesse que se anular, beleza? Olha que coisa bacana. Eu gosto sempre de observar a proporção. Como assim? Observe que 34, 17. Tá vendo que é a metade? 1.700 é a mesma coisa. Vamos lá. Vou colocar aqui. 1.700 quilogramas é a mesma coisa. Aí eu vou transformar para grama. Para transformar para grama, eu tenho que multiplicar por 1.000, certo? Eu gosto de colocar base 10. Seria a mesma coisa que 1.700 vezes 10 a terceira gramas. Mas perceba que se eu pegar esses dois zeros e colocar para cá, fica 17 vezes 10 a quinta grama. E por que eu gosto de observar isso? Porque olha só, se eu colocar 17 vezes 10 a quinta grama, estou para x, eu faço só a relação aqui de proporção, 34 para 17, a base 10 eu mantenho. Porque se é algo proporcional, 34 para 17 eu divido por 2. Então, 67,2 para x eu também divido por 2, porque é uma relação proporcional. É uma relação proporcional. O meu x vai dar quanto? 67,2 por 2 dá 33,6. 67,2 por 2. 33,6. Dá 33,6. Aí eu mantenho a base 10. Vezes 10 a quinta litros, porque grama lá com grama. A notação não pode ser maior que 9. Então, beleza. X é igual a 3,36 vezes 10 a sexta litros. Pronto. Ah, Rodrigo, mas assim é difícil pensar assim. Eu posso colocar lá. Se você quiser colocar. Vou colocar aqui, ó. 1700000. À vontade, meu querido. À vontade. À vontade, beleza? Mas eu gosto de ser mais simplificado. Cada um tem os seus métodos. O importante é marcar a bolinha certa. Sempre falo isso. Então vamos lá. Balanceamento, leitura. Falei leitura. Fiz a relação. Relação 3 para 2. Fiz. Olha só. Aqui tem uma relação que eu coloquei no slide, que é o seguinte. Perceba que aqui está em grama, que está em quilo, né? Então não vai ter como dividir. Vai ficar a base 10 a terceira depois. Aí transforma. Mesma coisa que eu fiz anteriormente. Aqui vai dar quanto? Ó, 3,36 vezes 10 a sexta. Ou 33,6 vezes 10 a quinta. Perceba que dá o mesmo valor. Fechou? Mais uma questãozinha, então, de caso simples. Por que caso simples? Eu acabei não colocando essa expressão, esse ponto de vista no slide, mas vamos lá. Quando falamos da nossa estequiometria, ela se divide em duas partes. Nós temos os casos simples e nós temos os casos especiais. Fechou? Quando falamos casos simples, é algo direto. É algo direto, igual foi a questão anterior. Quando falamos casos especiais, nós temos peculiaridades, nós temos especialidades. Que é o caso, por exemplo, de uma estequiometria do nosso reagente limitante e excesso. É o que acontece com o nosso caso de pureza. É o que acontece com o nosso caso de rendimento. É o que acontece com o nosso caso de reação consecutiva. Que isso aqui vamos ver daqui a pouco, beleza? Vamos lá para nossa questãozinha da UFSCar também de caso simples.
O estanho é usado na composição de ligas metálicas como bronze, zinco e cobre. E solda metálica, zinco e chumbo. O estanho metálico pode ser obtido pela reação do minério casterita, SnO2, com carbono, produzindo também monóxido de carbono. Supondo que o minério seja puro e o rendimento da reação seja 100%. Rodrigo, tu falou que isso aí é caso simples, mas ali trouxe pureza e rendimento. Relaxa, é 100%, então vai ser caso simples, tá? A massa em quilogramas de estanho produzida a partir de 453 kg de casterita. O que eu vou fazer? Primeiro, minha reação química. A questão falou que o estanho metálico pode ser obtido, então ele é produto. Pode ser obtido, então ele é produto. Beleza? Obtenção, futuro. Pela reação de casterita, que é o SnO2, com carbono. Aí ele fala que produz também monóxido de carbono. Então, minha reação fica a seguinte. Dióxido de estanho mais carbono, produzindo estanho mais monóxido de carbono, certo? Vou colocar no quadro, fazendo um quadrinho legal. Vamos lá. Eu tenho o dióxido de estanho mais carbono, formando o meu estanho metálico, que é o puro, mais o meu monóxido de carbono. Balanceamento. Tenho 2 oxigênios, então aqui vou ter 2 oxigênios. 2 carbonos, aqui vou ter 2 carbonos. Fechou? Que dados a questão me forneceu para eu conseguir resolver? Ele fala a massa em quilogramas de estanho produzida a partir de 453 kg de casterita. Então, eu tenho esse meu minério aqui, que é a casterita. Ele falou uma massa de 453 kg. E qual que é a massa de estanho? Então, minha relação vai ser daqui para cá. Rodrigo, e o resto? Não vou utilizar. O que eu sei? Eu sei que 1 mol do meu dióxido de estanho, ele forma, vamos colocar assim, ele forma 1 mol de estanho. Tranquilo? Quanto que o estanho vale? É 113? A questão trouxe. 118. Estanho vale 118. Então, vamos lá. O estanho, ele, vou colocar de preto, ele vale 118. O oxigênio vale 16. Eu tenho 2 oxigênios, vezes 2 dá 32. 32 com 118 dá 150. 118 mais 32, 150. Então, eu tenho 150 gramas por mol. Se eu tenho 1 mol, eu tenho 150 gramas. Estanho, 118. Observe, toda vez que eu tenho 150 gramas, eu formo 118. Quanto que eu tenho lá? 453 quilogramas. Nesse exemplo, eu posso deixar em quilograma. Por quê? Porque grama vai cortar com grama, minha resposta vai sair em quilograma. Gente, observe que eu tenho uma proporção. 150 para 453, cara, arredonda. 450, pronto. Para 450, é vezes 3. É vezes 3. Certo? Ó, 15, 30, 45. Então, 150, 300, 450. Então, 118 para x também é vezes 3. Fechou? 118, aí vai dar um pouquinho maior, né? Porque ali é 453. 118 vezes 3 dá 354. Então, vai dar aproximadamente 354 quilogramas de estanho. É isso. Tem esta alternativa pra gente? 354. 354? 354. Pronto. Pronto. Então, perceba, sempre tem ali uma proporção. Sempre. Às vezes, essa proporção ela não será em números inteiros, né? Neste exemplo nosso foi. Aqui vai dar... Olha, vai cortar, que legalzinho. Enfim. A maioria das questões, principalmente no Enem, a proporção é por números inteiros. Então, basta você observar estes números inteiros. Então, tenta trabalhar esta ideia de proporcionalidade na sua cabeça, porque a regra de 3 é uma pergunta, é um terceiro item, de acordo com uma proporção fixa. Fechou? Aula 1 desse técnico fica por aqui.
voltamos daqui a pouco com outros casos, que no caso vamos falar sobre casos especiais. Antes de entrar em caso especial, gente, faz a prática, faz questões de casos simples, tem lista para vocês, e depois vamos para os casos especiais.